Presença ilustre aqui com a gente, nosso querido neuropsicopedagogo, eu amo falar essa palavra, tá certo? Neurocomunicador, melhor dizendo. Não deixa de ser uma espécie de neuropsicopedagogo, sinceramente. Nosso neurocomunicador, autoridade no assunto, William Borghetti, professor. Fala, Marinho. Mestre, obrigado pela presença aqui. Beleza, eu que agradeço. E falar neuropsicopedagogo assim de primeira é um treino, mas o meu muito é café. o neurocomunicação. Mano Ferreira, é o cafezinho do Mano. É o cafezinho do Mano. Mas vamos que vamos. Olha só, obrigado pela presença aqui. E acho que o que, enfim, traz você aqui hoje é a gente propor a seguinte pergunta, né? Quando que o adolescente vira a chave? Vocês com certeza sabem do que eu estou falando. Porque passa ali, com certeza, ali daquele amor aos pais, aquela explosão de raiva, rebeldia, e a gente tentar primeiro identificar quando que é essa fronteira, né? Quando é que é esse clique, como lidar com isso, como entender essa fase de embate que pode acabar sendo determinante para o futuro da relação entre pai e filho, mãe e filho. Conta pra gente um pouco a partir da tua experiência e os casos que chegam até você. Muito bom. É interessante dizer que quando a pessoa, a mulher ali está grávida, o casal descobre que está grávido, né? Tem ali o chá de bebê, tem o encontro, tem a roupinha, tem o quarto, quando gorfar vai usar essa roupinha e tal. E esse mesmo casal não se prepara para a adolescência, né? E se tudo der certo com esse bebê, ele vai chegar na adolescência. E aí um dia você se depara com um inquilino morando na tua casa, né? Você fala, tem um cara, mano, vestindo pé 42, né? Uma mulher ali que tem seio, que menstrua. Você fala, que hora que aconteceu isso? E normalmente descobre quando causa um rompimento, né? Então, quando você chega para uma criança e fala assim, vamos assistir um filmezinho aqui, colar a nossa carinha e a gente assiste o filminho junto para a criança, aquele é um evento. E aí um dia você convida essa mesma criança, simplesmente ela fala, sai fora, né? Eu não quero assistir o filme. Então, esse momento, normalmente, ele é uma ruptura muito brusca e traz para os pais essa visão de tipo, ferrou, né? É o famoso piscou, mudou e se vira. Não, e ele falou do chá de bebê. Hoje em dia se usa muito chá revelação para determinar, para falar sobre o sexo do bebê, né? Hoje em dia tem que fazer o chá revelação, mas para o adolescente, para saber o que ele vai se tornar, se é um cidadão de bem, se não vai. Inclusive, a puberdade é essa explosão, essa bomba Nagasaki de hormônios que acaba, enfim, tendo seus destroços e mudando completamente ali a pessoa. Então, mesmo a fase da puberdade sendo conhecidamente difícil, né, de atravessar, passar por isso na pele, então, também tem que tentar entender a psicologia do próprio adolescente, né, o que está passando ali naquela loucura, né, de hormônios mesmo, né, aquela desequilíbrio total e repentino. Pepe, conta um pouco aí, você foi um adolescente que enveredou por esse caminho, deu uma pirada, todo mundo em algum grau, todo mundo dá, né? Todo mundo adolescente é revoltado, eu sou revoltado até hoje. Até hoje. Eu tenho queijo de adolescente. O primeiro passo da mudança é o autoconhecimento. Então, os 40 anos de adolescência são complexos. Né? Mas vai que é sua, Pepe. Não, ele estava falando aqui, eu estava pensando na minha filha. Minha filha tem 10 anos, né? E ela tem algum comportamento que me deixa triste. Por exemplo, papai, você está me envergonhando quando eu beijo ela na frente dos amiguinhos, né? Deixo ela na escola, papai, dá para você deixar o carrinho um pouquinho mais atrás para poder sair sozinha? E ela achando que está sozinha na rua, assim, chegando na escola. Como lidar com a situação? Né? Porque, poxa, é uma situação de perda, né? Muito grande, né? Porque antigamente você tinha um certo domínio sobre aquela pessoa e depois a pessoa começa a ter uma certa autonomia e independência, né? E isso é interessante porque, Pepe, o caso da sua filha e tantos outros nessa idade, porque 10, a gente às vezes olha a adolescência assim, a 14, 15, mas no cérebro, 7 anos já começa a ter alguma alteração. Então 10 já está entrando num processo ali bem forte disso e que ela vai começar a criar a própria identidade. Então o que os amigos acham é mais importante do que o pai acha. Você pega, por exemplo, uma criança de 5 anos e fala para ela, se veste de dinossauro que a gente vai no mercado. A criança acha o máximo. Você fala isso para uma menina de 10 anos, ela fala, me bate, me amarra, mas eu não vou fazer isso nunca. Então, essas visões, elas são interessantes porque mostra que... Tem um livro muito legal, que aliás recomendo, da Suzana Herculano Rosel, chama O Cérebro Adolescente, e ela diz que a questão da reprodução altera totalmente o comportamento, porque agora eu preciso ser interessante para um mundo, eu preciso empurrar a fronteira, né? Eu preciso descobrir coisas novas. Isso muitas vezes cria um Google, uma Apple da vida, né? Empurrar a fronteira e muitas vezes dá a cabeçada. Mas como vocês disseram, a gente fez também, isso passa, mas de fato agora, né? O que o público acha ali, o que a galera que está em volta acha é mais importante do que os pais.
Para os pais resta compreender, né? Entender que isso é uma fase e que lá na fase adulta a coisa tende a voltar. Então, quando a gente faz ali uns 20 e poucos anos, a gente começa a entender, caramba, meus pais estavam certos, né? E aí começa a voltar. Mas aí tem um deserto para atravessar aí. Aí, Pepe. Aí, David também. Pepe com a filhinha de 10 anos. David, o teu filhinho tem? 5 anos. 5? Ainda falta muito. Vou chegar nessa fase ainda. Sabe que é um momento de construção da liberdade individual. Porque nós nascemos sendo constituídos pelos nossos pais, né? Os nossos pais são responsáveis por nos cuidar. Então, a criança, ela é muito dependente. A adolescência é um momento que o desejo de ser um indivíduo, ou seja, um ser humano autônomo, que pensa pela própria cabeça, começa a emergir. E ele emerge pela negação daquilo que nos constituía. Então, há esse momento de afirmar a diferença em relação aos pais. E depois, quando você passa a ser dono de si, né, quando a situação estabiliza um pouco, aí você pode, digamos assim, se reconciliar com aquilo que você tentava negar, não porque você não gostava, mas porque você queria encontrar aquilo que não era simplesmente herdado, mas era legitimamente seu, né? Então, eu acho um momento muito bonito para a liberdade. Vamos aplaudir essa fala. Cadê Glauco? Cadê Glauco? Pelo amor de Deus, merece essa frase. Pelo amor de Deus, terminou em grandíssimo estilo. Glauco, nesse passo de caga do manco do Glauco, mas tudo bem. O importante é que a fala foi boa. Obrigado, meu querido Mano Ferreira. Obrigado pra você aí que nos ouviu, claro, pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. A partir das 10 está de volta amanhã pra vocês. Tchau! Em frente a gente segue pra todo mundo aqui, antenadaço aqui no Morning Show, nas multiplataformas da Jovem Pan News. Professor William Borghetti. Fala essa fala aí, tirou uma onda aqui. É isso, não quero nem estragar o final, né? Esse final ficou em alta. Eu tenho sido bem econômico em puxar o Raul Gil. Só puxo o Raul Gil porque o merece mesmo o negócio. É o liberalismo puro, rapaz. Não, foi liberalismo puro. Já quer puxar e muitas vezes quer colocar a identidade na pancada porque não sabe ainda como fazer isso, um processo. E que jeito fazer, então? Para os pais, assim, entender que isso vai acontecer, que isso é um processo, não tem o que fazer. Bem. Isso aí, beleza. O famoso é inexorável, vai chegar. E assim, eu sempre falo de dar apoio, de ouvir. Agora eu acabei de subir um vídeo lá no meu Instagram que uma mãe falou assim, eu cheguei pro meu filho e falei, o que você gostaria que eu fizesse? O menino respondeu para ela, eu queria que você me ouvisse. E ela começou a prestar atenção no que ele falava e ele mudou absolutamente o comportamento. Só que às vezes o adolescente não sabe, chega aqui nem a gente e fala, eu queria ser mais escutado, eu queria que você prestasse mais atenção. O que ele faz? Ele dá uma pedrada num vidro para ver se alguém se liga, né? Então talvez acolher, entender que isso é um processo. A gente passou por isso, entender que é difícil, tá? É hormônio, é cérebro, tá tudo mudando, mas tá sempre no apoio. Eu acho que... Tem que ouvir, tem que apoiar, mas não dá para passar pano. Tudo tem limite também para qualquer excesso. É o Ali que eu falo, né? O amor, o limite e o estímulo. Qualquer manual da boa comunicação fala, nós temos 2 ouvidos e uma boca para quê? Para ouvir mais do que falar. No caso de pais, então, isso faz mais necessário. Porque quanto mais você escuta, mais você entende. É isso. Tá aí desfilando boas dicas aí para todos os pais aí, que talvez estão tendo que lidar com os filhos adolescentes, chegando nessa idade, para conter a rebeldia, pelo menos entender um pouco e fazer dar certo. E a gente sempre faz, pelo menos tenta fazer esse programa dar certo, trazendo aqui uma palavra no final de todo o programa para enriquecer o seu vocabulário, deixar ele cada vez mais envolvente, eloquente e contundente. Vamos com a nossa palavra do dia? Vamos que vamos. E a nossa palavra do dia nessa quarta-feira é pudico, ou pudica. Sabe, não é uma espécie de pudim, não, tá? Só que fique claro aqui, é aquela pessoa que é cheia de recato, de modéstia, de timidez. A famosa recatada do lar, uma moça pudica. Agora imagina aqui no Morning Show, o PP sempre cheio de opinião, né? Cuspindo marimbondo, começa a se esquivar de uma pergunta mais polêmica. O David, surpreso, comenta, ué, PP, ficou pudico agora? E o mano completa rindo, pudico logo você, PP. Ao que o PP responde, gente, até eu tenho meus momentos de recato, de vez em nunca. Então, cuidado com essa onda de pudicícia. Acredite se quiser, esse é o substantivo, pudicícia no Morning Show, porque até o PP tenta, mas não convence ninguém. Então, quem é o pudico da vez ou a pudica da vez? Recatado do lar, tímido na dele? Ih, rapaz, tá difícil. Recatado do lar é difícil, meu. Quem é que pelo menos tá meio pra baixo? A torcida do Penharol. Tá aí!
Vem pra cá. Ganhou dinheiro. Aí, mano, obrigado. Torcida do Penharol tá Professor, você é nosso. Obrigado pela presença aqui. Obrigado, professor William Borghetti, sensacional. David de Tasso, sempre no rastro da informação. Eu ainda vou achar um bordão bom pra você. Essa missão é minha. Nosso Mano Ferreira tirou onda aqui. PP, é o PP. Tamo junto. Obrigado a você aqui pela presença. 11h59. Mestre Emílio Surita e o Pânico. Hasta la vista, baby. Morning Show. Volta amanhã.